André, quantos professores negros você já teve no ensino superior? Difícil de responder porque como é que eu vou definir se uma pessoa é ou não é negra? Eu não me sinto capaz, muitas vezes, de identificar. Mas, puxando da memória e com a ajuda dos universitários, me vem à mente aqui 2 nomes. Você acha que 2 é representativamente interessante comparado à quantidade de professores brancos que você teve? Se eu tivesse feito faculdade na Suécia, eu acho que seria. Nós estamos falando de um país que teve, uma participação muito forte aí de populações negras, africanas. É de se estranhar, né? Então, o mês de novembro é o mês que nós comemoramos o mês da consciência negra. Dia 20 de novembro é o dia de Zumbi dos Palmares e nós achamos conveniente conversarmos sobre acesso ao ensino superior, representatividade e sistema de cotas. Eu sou Cláudia Salles, professora e arquiteta. E eu sou André Lopes, professor e arquiteto. E esse é o Fator de Impacto, o seu canal da vida acadêmica. Já que se trata de um episódio especial, nós também teremos um convidado especial para falar do tema do mês. É o nosso primeiro convidado, estamos muito, muito, muito felizes. Eu acho muito chique com esse microfone de lapela. Eu não quero pensar nisso, não. Você é a Mágica Coutinho no Jornal Nacional? Tá no jornal hoje, né? Mandando ver, desculpa. Desculpa aí, né? A gente vai falar sobre 3 temas que são extremamente relevantes no ensino superior, que é a questão do acesso, da representatividade e do sistema de cotas. Por que falar disso num canal sobre vida acadêmica? Porque a gente tem que lembrar que nós somos o primeiro país a usar o sistema escravista e o que usou por mais tempo. Então, as pessoas não vieram por livre e espontânea vontade, elas foram raptadas, elas foram trazidas à força. Essas pessoas, depois que acabou o sistema escravocrata no Brasil, elas foram abandonadas. A transição natural desses negros foram da senzala para as favelas. A gente está questionando aqui se é privilégio ou não certos mecanismos de reparo que o governo federal tem feito para tentar minimizar esses danos causados a essa parcela da população. Então, nós estamos aqui com o querido Henrique Alves, professor universitário, também arquiteto. Queria que você falasse um pouquinho do seu histórico, para esse fio condutor chegar até o pessoal lá também. Bom, obrigado pelo convite, Agradecer aqui a vocês pela participação. Numa síntese, eu poderia dizer o seguinte: a minha vida profissional e acadêmica é uma comprovação de que as políticas públicas podem dar certo e podem favorecer a gente vencer várias disparidades em relação aos problemas que os negros enfrentam. Isso é muito importante para a gente entender também qual é o papel das políticas públicas, da educação como um bem público, para que as pessoas possam eleger diretrizes importantes para resolver os problemas do país. Eu poderia contar diversos episódios, sobre acesso à educação. Morei mais de 30 anos num bairro da periferia de Fortaleza, que acho que até hoje tem um dos piores índices de IDH. Quando chegamos lá, eu e minha família, não havia escola. O que existia era que a própria comunidade organizou uma escolinha de bairro. A partir daí, o Estado colocou uma escola pública que foi para onde eu me dirigi no meu 2º ano do 1º grau menor. Aliás, o 3º grau menor, mas... Desculpa. Denunciando idade, né? Já ouvi meu pai falar ginásio. Uma escola pública representava um ensino com uma qualidade melhor, com serviços como merenda escolar, que era um acontecimento, principalmente em bairros com essas condições. No 5º ano, eu mudei para um colégio de outro bairro, um bairro vizinho, que ficava a 1,5 km e a gente tinha que fazer o trajeto a pé. O transporte público, ele é precário até hoje. E o transporte escolar é inexistente, né? Nessa época, então, o meu 2º grau, eu estudei em colégio público. A minha formação é técnica, em técnica de administração. Em algumas escolas, principalmente as públicas, nós tínhamos a opção do estudante ir para um ensino profissionalizante em vez de fazer o científico. O sistema te desmotiva constantemente, Sim. Te encaminhar para o mercado de trabalho era muito mais importante, uma vez que você não ia ter chance nenhuma de concorrer a uma vaga universitária. Os alunos com as melhores notas concorriam a bolsas no programa de outra instituição pública, que é o Banco do Nordeste. Por isso que eu digo que a minha trajetória ela é muito ligada a essas políticas públicas. E essas políticas públicas realmente conseguiram me dar oportunidades. Eu consegui passar, trabalhei lá por pouco mais de 2 anos. A tua idade era 15 anos. Quando eu tinha 15 anos, a minha preocupação maior era assistir televisão e jogar videogame. Eu jamais, nessa idade, pensei em mundo do trabalho.
né? E a minha mãe sempre fez de tudo, e meu pai, para que minha preocupação fosse realmente assistir televisão, jogar videogame. Mas a minha mãe dizia o seguinte para mim, sistematicamente, que eu não tinha opção de estudar se não fosse numa universidade federal ou estadual, né? Ela não ia pagar uma universidade para mim. Tinha muito medo de não passar na universidade. Eu fiz vários planos de como seria meu ano seguinte. Eram 40 vagas e eu entrei em 38º. Lembrando que, mais uma vez, assim, o fato de você ter conseguido, embora a situação seja adversa, é uma exceção também. É uma exceção grande. A competição é desleal. É desleal? Muito. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim: É um absurdo. A minha filha estudou inglês, fez cursinho extra, tinha professor particular e tal, e tal, e tal. Aí vem uma pessoa dessa aí e passa. Se fosse por mérito, a minha filha que passava. ao contrário, né? Sim, ao contrário. Muito ao contrário. Ela teve todo o arsenal e o cara vai com a faquinha. Aí tu quer dizer que quem tem meta é ela porque ela tem um arsenal, porque tu deu o arsenal pra... Pode estar igual a Betina, né? A Betina, eu ganhei 1 milhão, como meu pai me Privilégios. Privilégios. deu. É um absurdo, mas isso a gente escuta constantemente. Foi porque eu mereci! Então a educação sempre foi um foco importante para os meus pais. Meus 2 irmãos, nós 3 somos mestres e professores. Seus pais não são professores. Não, o meu pai é mestre de obras e a minha mãe é costureira. Você foi o primeiro a ter nível superior assim, na família? A minha irmã foi a primeira de uma família muito grande, que eu não tenho noção de quantos membros tem na família. À medida que você avança na carreira acadêmica, existe um embranquecimento dessa... Eu diria. Claramente. Muito. Claramente, né? Demais. Isso entra no segundo ponto que a gente queria discutir hoje, que é a questão da representatividade. De onde eu morava para as escolas de níveis diferentes ao que eu passava, né? Sempre havia uma diminuição da população não branca, né? A população não branca sempre ia diminuindo. Nunca aconteceu contigo, não comigo, várias vezes. Me confundiu com gente da secretaria. Tenho histórias sobre isso. Muitos. Aí eu disse, não, eu não sei, eu sou professora. Eu estava lendo uma notícia da BBC que a população negra dentro de universidades, muitas vezes ela passa por um tipo de preconceito. Falavam de 2 coisas. Existe um conceito prévio de qual tipo de atividade essas pessoas desenvolvem. Então, normalmente, ou a pessoa é faxineira, ou ela é servente. O segundo é, você é professor? Então você deve ser professor de culturas negras. Esse é um tipo de preconceito que passa despercebido. E isso fica também claro. A pessoa chega e fala assim, estamos aqui com fulano de tal, escritor negro, cantor negro. Há uma necessidade de adjetivação. Por quê? Quando o cara é branco, não fala, estamos aqui com o maratonista branco. Não, realmente. Sim, parece que foi uma coisa excepcional. Como a nossa sociedade ela é preconceituosa com o negro, além da diferenciação pela sua função, há uma diferenciação criada pelo preconceito. Inclusive, que profissão ele pode almejar ou não. Percebo isso na minha formação e eu vejo isso, inclusive, nos meus alunos. Então, a falta de representatividade, às vezes, nos inibe escolher determinados caminhos. Porque eu nunca vi ninguém... Não consigo fazer esse espelhamento. Não consigo fazer, então eu acho que ali não é espaço para mim. Eu estava um dia, no primeiro semestre de arquitetura, estava no pátio, estava no intervalo, deu um clique assim e eu olhei em volta. E eu contei quantas pessoas negras tinham. Estávamos eu, você e uma colega, Carol também, que era filha de um professor. Caiu uma ficha nesse momento, no primeiro semestre, assim. Uma ficha? Bom, precisa dizer o que é ficha ainda, né? Tinham mais descendentes de orientais do que de negros. O Ceará, ele não é um expoente na representatividade negra da população. Não, que não tenha. Mas isso não significa que eles... E há também Inclusive tem dissertações e teses na educação tentando desmistificar esse discurso. O Ceará não tem negro. Isso não é verdade. Não é verdade. Eu estava com um colega chamado Marco Davi, ele é teólogo. E aí eu nunca tinha ouvido falar isso. Existem níveis de negritude mais aceitáveis do que outros. Então, quanto mais último tom ele usou esse termo, eu me aproximo, mais eu sou confundido com bandido, com alguém perigoso, suspeito. E que aqui no Ceará... Inclusive existem vários eufemismos pra isso. É um moreno claro. Você não é negra, você é morena. Não diga isso com você. Pois eu não te vejo como negra. Eu não te vejo como negra. Tenta se branquear o máximo possível pra dizer que aqui não tem. Se não tem, não precisa de políticas de ações afirmativas. Claro.
como no passado se dizia que já tinham acabado os índios para não ter políticas Exatamente. em relação a... Não tem mais índio porque eles usam agora calça. Né? A questão da representatividade nesse sentido é importante para que a gente consiga achar referência em diversos espaços onde não se tem, né? O meu filho é fenótipo, né? O fenótipo... Sim. De novo. Fenótipo. Tava faltando esse nível. Tava, mano. Que bom. Ele é branco, cabelinho liso. Quando eu ando com o Heitor, eles pensam que eu sou babá e não a mãe. Se a gente pensar que foram 3 séculos de sistema escravista e nós temos apenas 1,5 século após a abolição, nós temos ainda muitas questões A para serem discutidas ser e discutidas e resolvidas. resolvidas. A gente entra na nossa terceira discussão, porque eu acho que a representatividade, ela entra na universidade através de políticas de ações afirmativas, mais especificamente o sistema de cotas. Também poderiam ser entendidas como políticas de retratação. O Estado brasileiro reconhece que foi danoso a uma parcela da população e tenta reparar. E quando você escuta um discurso, o que é que eu tenho a ver com a cota? Por que é que eu tenho que pagar? Não, você não está pagando nada. Quem está se retratando é o Estado. É que nem uma vez eu vi um comentário no Twitter, eu acho. O Vaticano pretende pedir desculpas à população LGBT pelos malfeitos históricos. Aí uma pessoa embaixo, chamada Patrícia, comenta assim. Eu não vou pedir desculpas a ninguém. Aí uma pessoa embaixo fala. A notícia diz, Vaticano ou Patrícia? E isso não é uma coisa que brasileiro inventou. O sistema de cotas e de retratação, por exemplo, nos Estados Unidos, começou na década de 60. Exato. Meu colega, professor universitário, descobriu descendência judaica. O governo espanhol estava se retratando com relação à diáspora judaica, a perseguição da Inquisição. Sim. Eles estão dando a nacionalidade espanhola a todas essas pessoas que foram expulsas. Sim. Né? Então, essas políticas de reparação, elas acontecem em todo o canto do mundo onde há atrocidades. Quando iniciou-se essa discussão sobre cotas, existia uma discussão se as cotas deveriam ser por raça ou por renda. Um dos lados, e aí eu tinha uma visão e mudei, ela ignorava um fato histórico. O negro sempre foi posto em um outro lugar. Ele não era parte da sociedade, ele era um acessório. Ignorar esse fato e simplesmente entender que o problema é um problema de renda, cota, Ia dar na mesma. poderia dar na mesma, mas Mas o discurso reforça... Você esvazia o discurso e aí se perde a questão da retratação. As políticas de ações afirmativas, elas não são políticas permanentes. Elas têm um período, que é esse período de retratação. Ela precisa acontecer. Agora é porque o racismo no Brasil, ele é, antes de tudo, estrutural. Estrutural. Todas as instâncias. É nivelado através daquele discurso sociologicamente conhecido, Sim. do homem cordial. Aqui somos todos amigos, somos todos... Você é preto, mas é meu amigo. eu tenho amigos Eu pretos. tenho amigos Eu também pretos. tenho amigos pretos, olha. Eu é não sou sempre racista, eu isso. tenho Não amigos... sou racista. Inclusive, a minha cabeleireira é preta. Minha Pura empregada preta. doméstica, Né? e eu trato ela igual, como se fosse membro da família. A cota, ela é uma cota racial, mas ela é uma cota também social. Vamos supor, 50% é de cotas sociais. Metade, que seria 25% do todo. total, é destinado para negros, índios e pardos. Mesmo estando aqui nesse grupo, você tem que ganhar um teto e se autodeclarar negro, ou índio, ou pardo. A porcentagem é 5%. Esse tanto de vagas para cotas raciais é proporcional à quantidade de negros que o Estado tem. Se você estudou, você vai concorrer à sua vaga. Você não vai concorrer à vaga de ninguém. Assim, mãe, não passei no vestibular. Malditos cotistas. É lá, é verdade, filho. Em que lugar você ficou? Em 75º? Eram 30 vagas. Era 30. É muito cotista, né? Um instrumento que é altamente sério para a criação de representatividade na física, na matemática, na arquitetura, no direito, na medicina. Por conta da autodeclaração, nós vemos algumas fraudes. Se autodeclarar negro inclui todo o pacote de preconceito e de estigma colocado sobre você. Dentro de uma sociedade onde o que é negro não é bem visto, se auto-reconhecer como negro também é um processo. Quando eu era criança, eu odiava meu nariz. Tinha algumas simpatias para afinar o nariz. Essas simpatias remetem à coluna. Desde você ficar afilando assim muitas vezes. E até meninas que você tem de botar prendedor, aqueles de roupa. Fica pra dormir. Pra dormir. Pra dormir com isso. Vai ter gente que vai se identificar. Mas quando você chega na universidade, se você entrevistar os cotistas, vocês vão ver o grande preconceito que se tem dentro da universidade. Saiu uma pesquisa dizendo que os alunos cotistas geralmente têm um ira muito Muito maior, porque é a oportunidade da vida dele.
Henrique, muito obrigada. Eu queria que você falasse aqui o que você quisesse nesse final de vídeo. Primeiro, agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui com amigos, fazendo essa discussão tão importante. Como professor, eu acho que isso é fundamental. Os nossos alunos trazem diariamente questões sobre isso. O Brasil ainda tem muito a avançar. E eu acho que a gente precisa continuar com instâncias como essa para conversar, para esclarecer, porque eu acho que o maior ganho vai ser na conscientização das pessoas, da sociedade sobre esse problema. E se você gostou dessa conversa, ó, dá o like. Se você não gostou, Não, Você like tem do mesmo todo o jeito. direito. você tem todo o direito de dar o dislike. Mas não dê só o dislike, não. Diga o que você não gostou, pra gente entender. Compartilhe com quem você acha que pode se interessar pela discussão. Eu ia falar uma coisa, vocês vão rir de mim, mas é porque eu sempre quis ser Paquita da Xuxa. E eu nunca pude ser Paquita, porque não tinha Paquita preta. Não podia? Não tinha? Ninguém me escolhia pra ser Paquita. Essa regra nunca foi falada, mas estava era clara. É muita Foi emoção. ótima alternativa. Muita emoção. Quem sabe no próximo eu consigo realizar esse meu sonho de princesa.